Olá, mas que prazer ter a sua companhia aqui para mais esse Responsabilidade, o programa do bem. Porque a cada 2 anos há eleições no Brasil. E nessa época, durante a eleição, nós ouvimos muito falar de pesquisa, não é verdade? Mas você sabe como funciona? Como uma pesquisa é elaborada? Como ela é aplicada em todo o país? Hoje nós vamos aprender mais essa lição aqui no seu programa do bem. Então fica aí ligadinho e curioso, porque o Responsabilidade volta já. Estamos de volta com Responsabilidade. Como falamos na abertura, nosso assunto é pesquisa eleitoral. E é com esse orgulho que eu recebo no nosso estúdio Geraldo Tadeu Monteiro. Ele é mestre pela Sorbonne em Sociologia e presidente do IBPS, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, que justamente afere isso. Né, Geraldo? Que prazer estar aqui com você. Você conta pra gente, porque a cada 2 anos você fica o sujeito mais famoso do Brasil, né? A gente te vê no jornal direto, você fazendo estatísticas, mostrando como é que funciona. Fala pra gente, assim, do jeito que você já é, falando claro. Tá bem. Olha, prazer enorme estar aqui com você, com os seus telespectadores. Realmente, a cada 2 anos nós temos processos eleitorais no Brasil, né, de diferentes tipos, né? Num ano são as eleições municipais, outras eleições gerais, para o legislativo, para a presidência da República, senadores, etc. Isso faz realmente com que a gente tenha um movimento muito grande de interesse, não só dos candidatos, mas também da própria sociedade com relação às pesquisas eleitorais, né? E é preciso que a população entenda que as pesquisas eleitorais hoje são muito reguladas pela justiça eleitoral. Sempre houve muita, vamos dizer, dúvida, né, acerca das pesquisas, se as pesquisas são confiáveis ou não, tem as tais margens de erro. Sempre as pessoas se perguntam se aquilo representa realmente a realidade, se pode estar sendo de alguma maneira induzido o resultado, né? E hoje os institutos sérios, né, que trabalham com um nível de visibilidade grande, todos seguem uma regulamentação muito estrita da Justiça Eleitoral, né, e que, não sendo observadas essas normas, isso implica em multas pesadíssimas, na faixa de R$100 mil para cada pesquisa que tenha sido publicada com fraude ou 50 mil com erro. Então, os institutos hoje precisam ter uma equipe muito boa e precisam prestar contas de tudo que fazem a Justiça Eleitoral. Então, nós temos uma regulamentação muito estrita, né, e acho que é correto, né, porque as pesquisas não fabricam um resultado, mas elas são uma fonte de informação importante, como é, por exemplo, o programa eleitoral, enfim, como são os comícios, são fontes de informação para os eleitores. E, por isso, a Justiça Eleitoral tem que cuidar para que elas sejam divulgadas, mas dentro de certos parâmetros técnicos que não induzam as pessoas a acreditar num resultado que é falso. E eu que acompanho seu trabalho há muito tempo, então eu vejo que você acerta muito, né? Todas as vezes que você divulga um índice, é isso que acontece no dia da eleição. Como que é feita uma pesquisa? Porque tem aquela lenda que as pessoas que estão em casa, muita gente, você seguramente já ouviu falar, eu nunca fui entrevistado, então é mentira. Conta pra gente como é que isso funciona. A fábrica das pesquisas é uma coisa fascinante, porque realmente a população precisa entender que nós não precisamos entrevistar um número muito grande de pessoas para obter esse resultado. A estatística tem métodos, né, de coleta de informações que permitem, por exemplo, que num país de 190 milhões de brasileiros ou 130 milhões de eleitores, nós consigamos prever o resultado com apenas 2.000 entrevistas. É o que os grandes institutos fazem em nível nacional, também em nível local, um número que vai de 400 a 1.200 entrevistas, feitas de maneira tecnicamente correta, nos permite antecipar o resultado. Tudo isso são modelos matemáticos, modelos estatísticos que são aplicados a essas pesquisas. Basicamente, o que a gente faz numa determinada circunscrição, por exemplo, o estado do Rio, né, a gente pega os dados sobre o número de eleitores, a distribuição dos eleitores, se esses eleitores são 52% mulheres e 48% homens, as suas faixas etárias, a sua distribuição dentro do espaço, e a gente procura fazer um retrato dessa população. Se 52% dos eleitores são mulheres, a gente vai entrevistar 52% de mulheres na nossa amostra. Então a gente define uma amostra, essa amostra ela é toda recortada do ponto de vista técnico, de forma que seja representativa daquela população, e ela tem que ser suficiente, eu tenho que entrevistar um número suficiente de pessoas que me dê uma certa margem de erro, né, para que eu possa, a partir dessas entrevistas com pessoas que representam o conjunto da população, antecipar o resultado. E isso tem sido
enfim, tem sido uma proposta nossa de fazer um trabalho extremamente criterioso, né? Nós sabemos da responsabilidade que a gente tem, né, na divulgação desses resultados. Muitas pessoas procuram essa informação de pesquisa para saber se o seu candidato vai bem, vai mal, os próprios candidatos. E isso é uma responsabilidade muito grande, não só profissional, né, do ponto de vista da nossa empresa, mas também como cidadãos. A gente não quer induzir de forma alguma a um resultado falso. Mas também não adianta só você saber fazer essa conta que você explicou aqui, é representativa, né? Você tem que depois saber ler o resultado daquilo para poder chegar a um número. Então não basta qualquer um que está em casa, é assim que faz, então eu vou montar um estudo de pesquisa. É um negócio meticulosíssimo, né? É um serviço altamente especializado, precisa de profissionais muito bem capacitados para isso, como estatísticos, pesquisadores, pessoas capazes de elaborar questionários que não sejam também enviesados, que não sejam tendenciosos, exatamente. Precisa também de uma equipe que seja capaz de fazer uma leitura do mercado político, digamos assim. A gente, quando elabora, por exemplo, uma pesquisa um ano antes da eleição, quando os candidatos ainda não estão colocados, a gente tem que ter a responsabilidade de não propor nomes que não estejam sendo ventilados pela imprensa, porque pode parecer que nós estamos inventando candidaturas. Entendi. Então, o que nós procuramos fazer é uma leitura do cenário político, acompanhar a imprensa, nós procuramos conhecer o que cada partido político tem como candidato possível e a gente elabora cenários que tenham base na realidade. E, evidentemente, depois de feita a pesquisa, é necessário que as pessoas consigam fazer uma leitura daquilo. Quer dizer, nós damos algumas informações, né, sobre índices que candidatos tenham, por exemplo, de rejeição ou de intenção de voto em determinadas regiões, e caberá aos candidatos avaliar aquela informação e saber o que eles devem fazer com ela. Isso é quase um poder de mágico, né? Não chega a ser não é uma coisa esotérica, nem mágica, não. Mas é um serviço muito especializado. Tanto é verdade que o número de institutos de pesquisa no Brasil, e no Rio de Janeiro em particular, é muito pequeno. Nós temos institutos que têm mais foco em pesquisa de mercado, que são institutos de tamanho menor. Agora, institutos que tenham interesse na vida política são institutos, em geral, muito poucos, porque o grau de exposição é muito grande. A gente tem que ter muita habilidade também para não entrar em lutas políticas, ser envolvido, o que é muito fácil, porque um candidato que receba mal um resultado de uma pesquisa em que a gente indique, por exemplo, que ele está caindo no voto popular, em geral ele reage mal e às vezes quer envolver o Instituto e lança dúvidas sobre a confiabilidade do Instituto. Então, para sobreviver nesse contexto altamente emocional da política, a gente tem que ter vamos dizer assim, muita responsabilidade na nossa ação. E muito tato, que aliás é o que eu estou percebendo que você tem, porque se eu fosse preencher a lacuna, eu ia dizer esta selva, e você dizia para sobreviver neste momento, e eu ia dizer, mas eu não me referi na verdade a esoterismo, eu estava falando assim, numa parte mágica, de você meio que antever o que vai acontecer, né? Você tem esse poder através do seu conhecimento, do IBPS, de ver aquele cenário, você fala, bom, então esse aqui está melhor que o outro, tem menos ou mais rejeição, isso dá um certo, né? Você não concorda comigo que ofere um certo poder a você de falar, bom, eu já sei, aqui através do IBPS, que o fulano será o novo presidente. Veja bem, muitas pessoas acham que a pesquisa influencia o resultado de uma eleição, que as pessoas se guiam pelo resultado de pesquisa. Nós resolvemos fazer uma pesquisa para testar essa hipótese. Será que pesquisa realmente influencia? A pesquisa da pesquisa. E fizemos uma pesquisa sobre a influência que a pesquisa pode ter no comportamento eleitoral. Nós começamos perguntando, por exemplo, às pessoas, temos 2.000 entrevistas e perguntamos, você, nos últimos 30 dias, leu alguma pesquisa eleitoral? E 93% não tinham lido nenhuma pesquisa eleitoral. Nós, em seguida, perguntamos se as pessoas sabiam quantos votos, em média, nas pesquisas, o seu candidato tinha. E 94% não sabiam qual era a votação do seu candidato em termos de intenção de voto. Ou seja, as pessoas, na sua grande maioria, não olham pesquisa, não levam a pesquisa em consideração. E 89% dos entrevistados disseram que não mudariam de voto se soubessem que o seu candidato não tinha chances de vencer a eleição.
Porque quando a gente escolhe um candidato é por afinidade. A gente não aposta em cavalos. Muita gente acha que essa metáfora da corrida eleitoral como uma corrida de cavalos, onde eu vou apostar no cavalo que eu acho que vai ganhar, normalmente a gente aposta no cavalo que a gente gosta. Isto é, a gente escolhe o nosso candidato por afinidade. E se o candidato vai bem ou vai mal, a gente não vai mudar o voto fundamentalmente. A gente não muda. Mesmo isso, não porque muda. a impressão que a gente tem não é essa. A impressão que se tem é que a pesquisa, porque todo mundo fala que o brasileiro tem o hábito de não votar no perdedor, né? Também tem. É bom você estar aqui, Geraldo, para tirar tem muita mitificação em torno disso, né? Então já é a segunda que você está tirando. Primeira, de que, eu nunca fui entrevistado, então pesquisa não é verdade. E a segunda, de que o brasileiro, então, vota em quem ele quer. O brasileiro escolhe por afinidade, são vários critérios que levam à escolha de um candidato. Tem pessoas que evitam determinados candidatos. Esse aí eu não gosto, eu não quero nem ouvir o que ele vai falar. Nem se ele for o campeão. Nem que ele seja o campeão de voto. Né? E nesse contexto, muitas pessoas escolhem o seu candidato e essa escolha se mantém. É como, guardadas as proporções, se o nosso time vai mal no campeonato, a gente não deixa de torcer por ele. A gente continua, porque há um conteúdo emocional também nessas escolhas de partidos ou candidatos, e as pessoas não mudam por isso. Então, a pesquisa, e eu até brinco com as pessoas, digo, infelizmente a pesquisa não determina o resultado da eleição, porque ou se fosse assim, ou eu estaria rico ou eleito, e não é o caso. E como que você, que é sociólogo, você chegou a esse modelo de trabalho? Como é que foi a sua trajetória para você, formado em Sorbonne, não é isso? Isso. Não, eu sempre tive muito interesse pela política, estudei isso, né, no mestrado, no doutorado. Sou cientista político, né, por profissão, por gosto, ensino essa disciplina, né, sou professor de teoria política, enfim, de ciência política em geral, e sempre tive uma veia empresarial muito forte. Eu sempre gostei de fazer coisas, eu nunca me satisfiz exclusivamente em pensar e discutir a política, eu sempre quis fazer. E encontrei uma forma bastante prazerosa de fazê-lo, criando, né, um instituto de pesquisa. Eu tive uma experiência prévia na UERJ, depois abri meu próprio instituto de pesquisa, que nos dá muita margem para fazer coisas que contribuam com o conhecimento da própria sociedade. Nós fizemos, por exemplo, no IBPS, a primeira pesquisa em favelas. Nós entrevistamos por telefone 1.100 moradores de favelas, em 101 favelas diferentes, até porque a gente queria provar que favelado tem telefone, porque muita gente dizia que era impossível fazer isso. Foi uma pesquisa encomendada pela CUFA e que teve uma grande repercussão na imprensa. Fizemos uma pesquisa no Brasil inteiro sobre também a questão da homossexualidade, encomendada pelo Grupo Arco-Íris. E todas essas pesquisas, me parece, são interessantes porque elas colaboram para que nós brasileiros tomemos consciência de muitas coisas sobre a nossa própria cultura, sobre a nossa política, sobre a nossa sociedade. Então, essa, por exemplo, da homossexualidade mostrou que o preconceito contra os homossexuais é menor do que nós imaginávamos. É verdade. O brasileiro aceita muito mais hoje a homossexualidade do que aceitava alguns anos atrás. E aqui você atribui? Eu atribuo, digamos, ao fato que, principalmente os homossexuais masculinos, já estão muito inseridos nos seus espaços de trabalho e, sem dúvida, pela ação do próprio movimento homossexual, que com as paradas gays, enfim, com várias atividades, tem aumentado a conscientização do brasileiro com relação ao fim dessas discriminações. Você falou que também da aula de ciência política, você assumiu agora a presidência do IUPERJ, né? Conta um pouco para a gente como é que foi esse processo. Você é uma parceria com a Universidade Cândido Mendes? O IUPERJ é um centro de pós-graduação e de pesquisa muito tradicional no Brasil. Foi fundado em 1969 e nesses mais de 40 anos já formou mais de 500 mestres e doutores em ciência política e sociologia no Brasil. Então, é uma instituição importantíssima que viveu uma crise profunda em 2010, com a saída de todos os seus 20 professores, por questões de ordem trabalhista. O professor Cândido Mendes, que é o reitor da universidade, naquela época, então, me convidou para assumir a direção do Instituto. Foi um momento particularmente difícil, porque quando eu cheguei havia uma situação de muita animosidade entre as partes. Eu não tinha nenhum professor, eu não tinha nenhum aluno, Uau. E eu tive que, então,
elaborar um plano de reestruturação da instituição,